Então, pessoal, essa é a nossa aula de resolução de questões sobre o assunto de capacitores. Esse é um assunto que geralmente ele não cai tanto no vestibular. No entanto, no Enem, né? No entanto, o Enem está passando por uma série de mudanças. Então é importante a gente saber um pouquinho sobre esse assunto para não ficar perdido, tá bom? A gente não vai se aprofundar tanto nesse assunto devido ao Enem não cobrar tanto. Mas é importante você ter uma base geral, porque caso caia, você possa acertar a questão. Lembrando que essa aqui é uma aula de exercício. É importante que você veja a aula teórica que eu botei de um professor de YouTube. Tá bom? Então vamos para a primeira questão. Uma das aplicações dos capacitores é no circuito eletrônico de um flash de máquina fotográfica. O capacitor acumula carga elétrica por um determinado tempo, alguns segundos, e quando o botão para tirar foto é acionado, toda a carga acumulada é despejada sobre uma lâmpada do flash. Daí seu brilho intenso, porém de curta duração. Aqui, pessoal, na primeira parte do enunciado, ele está explicando o funcionamento de um capacitor, porque você já deve saber que ele é diferente de uma bateria, porque uma bateria ela descarrega de forma linear devido ao resistor interno da bateria. Um capacitor ele dá uma descarga de uma única vez, é rápido, ele não vai caindo a sua energia com a bateria de maneira aos poucos, ele libera de uma vez. E essa liberação é utilizada para acender, por exemplo, um flash, tem que ser forte. Então uma bateria não é ideal para acender um flash, porque a luz ela tem que ser forte e tem que ser rápida. Então o componente eletrônico correto para o flash seria um capacitor, como o enunciado mesmo fala. Aí ele continua: se nesse circuito houver um capacitor de dados nominais 315 volts e 100 microfarad, corresponderá a uma carga incôlume máxima acumulada de... Lembrando aqui, ó, que ele dá duas informações no capacitor. Ele está dando aqui a tensão. Essa tensão aqui é a tensão máxima. Não é obrigatório ele ter os 315 volts. Ele está dizendo que a tensão máxima desse capacitor é 315. Então você não pode alimentar ele com uma tensão de 400 volts, por exemplo. Mas você pode alimentar ele com 315 volts, a tensão máxima que ele suporta. E quando ele está nessa tensão máxima, ele vai ter uma capacitância aqui, ó, de 100 microfarad. Então ele quer saber a carga acumulada, né? A carga incôlume. A carga acumulada vai ser a tensão vezes a capacitância dele aqui, ó. Então a tensão aqui é de 315 volts, ele quer saber a máxima, e a capacitância dele aqui é de 100 microfarad. Microfarad é 10 elevado a menos 6. Esse micro aqui é 10 elevado a menos 6. Então 100 é a mesma coisa de 10 elevado a 2. Então nós temos 315 vezes 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a menos 6. Então nós vamos ter 315 vezes 10 elevado a menos 4. Então tira 4 casas decimais, vamos ter isso aqui, né? Uma casa, duas casas, três casas e mais uma casa. Então a vírgula vai estar aqui. Então essa vai ser a carga acumulada máxima desse capacitor, 0,0315. Letra D. Analise as seguintes afirmativas referentes ao capacitor de placas planas e paralelas. Então aqui está falando de capacitores planos. A capacitância do capacitor depende da carga armazenada em cada uma das suas placas em determinado instante. Então aqui nós vamos ter que lembrar que é um capacitor de placas paralelas. Um capacitor de placas paralelas, a capacitância é dada pela uma constantezinha de elétrico, a área dividido pela distância entre as placas.
E a alternativa diz que ela vai depender da carga armazenada. Então essa equação não diz que a capacitância vai determinar da carga armazenada. Vai depender, na verdade, da área e da distância entre as placas. Então está errado. A segunda alternativa diz que a diferença de potencial elétrico entre as placas de um capacitor depende da capacitância e da carga de cada placa. Então nós vamos ver a assertiva 2 aqui para cá, né? Na assertiva 2, você tem que ver como é que calcula DDP de um capacitor, que é na verdade a carga dividido pela sua capacitância. Então se você está falando da diferença de potencial, essa formulazinha vem naquela formulazinha aqui, viu? Capacitância vezes a tensão. Então, como ele quer saber a diferença de potencial, vai depender da carga e da capacitância. Depende da capacitância e da carga. Então, está correto. E, por último, o 3, que ele fala: quando as placas do capacitor se aproximam, sem que os outros fatores sejam alterados, a sua capacitância aumenta. E é verdade, devido a essa mesma equação aqui, ó. Se eu diminuo a distância, eu vou aumentar a capacitância. Então está correto. Então as duas únicas corretas é a 2 e a 3. Letra C. A professora Ana Clara, com o intuito de determinar a capacitância de um capacitor que estava em suas especificações ilegíveis, realizou o seguinte procedimento: carregou um segundo capacitor de 150 picofarad. É comum vermos em filmes ou séries de TV a utilização de equipamento elétrico capaz de estimular os batimentos do coração após uma parada cardíaca. Tal equipamento é o desfibrilador, aparelho provido de 2 eletrodos que aplicam um choque no paciente, a fim de provocar a passagem de uma grande corrente variável pelo coração, em um curto intervalo de tempo, estabelecendo assim o ritmo normal das contrações. A descarga acontece porque o desfibrilador libera energia elétrica acumulada em um capacitor. Então, ele vai dar um choque rápido. Imagine que um desses aparelhos possui uma tensão de 3 kV entre os eletrodos e que o capacitor esteja carregado com 300 joules de energia. Despreza as resistências elétricas dos componentes e também do paciente. A alternativa correta apresenta o módulo da corrente média em amperes que atravessa o tórax do paciente se a descarga ocorre no tempo de 10 milissegundos. Então ele quer saber qual é a corrente que está passando nessas condições em 10 milissegundos. Então vamos lá. Então nós vamos ver os nossos dados. A tensão aqui é de 3 kV. 3 kV é 3 vezes 10 elevado a 3 volts. A energia acumulada, ele dá aqui na questão, ó, é de 300 joules. A variação do tempo é de 10 elevado a menos 2 segundos, que é de 10 milissegundos. Transformando, vai ficar 10 a menos 2 segundos. Então, a energia acumulada no capacitor é a carga vezes a tensão dividido por 2. Então, nós vamos pegar quem vai ser a carga. O 2 passa para cá, então vai ser 2 vezes E dividido por U. Então, nós temos 2 vezes quem é a energia? 300 joules, dividido pela tensão,
que é de 3 vezes 10 elevado a 3. Você fazendo os cálculos aí, isso vai dar de 0,2 coulomb, porque nós estamos falando de carga. A intensidade da corrente, pessoal, nós já vimos na eletrodinâmica, que é a quantidade de carga no intervalo de tempo. A carga aqui nós calculamos como 0,2 coulomb. E o tempo vai ser de 10 elevado a menos 2. Então, se você colocar aqui, vai ficar 0,2 vezes 10 elevado, quando passa para cima, fica positivo. Então, colocando em notação aqui, ou então multiplicando por 100, 20 amperes. Ou seja, a corrente que vai passar vai ser de 20 amperes em 10 milissegundos. Então, pessoal, isso aqui é apenas algumas questões para a gente já ir treinando. E na nossa próxima aula nós vamos continuar com o assunto de capacitores. Só que nós vamos trabalhar com associação de capacitores. Qualquer dúvida, poste lá para a gente tirar, tá bom? Um abraço, até mais.